Temos duas chances, uma na mão do Tafarel. Baggio. Parece errou, vamos ver o Baggio. Vamos ver o Baggio, vamos ver o Baggio, vamos ver o Baggio. Vai fora, Brasil, campeão do mundo! Brasil, campeão do mundo! Oi, gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam de paz, tranquilos. Hoje, para contar a história desse cara que vocês começaram ouvindo aí narrando o Brasil ser campeão em 1994, que era conhecido como Bolacha, apelido de infância da escola, é o magistral e magnífico Luciano do Valle. Para muitos era chamado também de Luciano do Vôlei. Por quê? Porque ele promoveu esses esportes todos. Vôlei, basquete, boxe. Ele foi o maior promotor do boxeador Adilson Maguila. Pois é, vamos falar um pouco da história dele aqui, né? Vamos decifrarmos um pouco da magnífica história desse extraordinário narrador esportivo. Mas antes de tudo, me apresentar. Sou Ivan Salles, narrador aqui do Salles História e Variedades. E convidamos a você a clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se. Clicando aqui no sininho para cada publicação nova, vocês serem avisados. Deixando um joinha, um gostei, né, que nos ajuda por demais. Para vocês não custa nada, só clicar aqui e já nos ajudou aí. Para esse conteúdo ser mais recomendado a outros telespectadores do YouTube. Muito obrigado pela audiência que vocês têm dado nos nossos outros vídeos. Obrigado. Seguimos com a história. Vamos lá. Luciano do Valle, que fez história, né? Luciano do Valle, que nasceu a 4 de julho de 1947. A 4 de 7 de 1947. Na cidade de Campinas. A cidade de Campinas tem cerca de 1.200.000 habitantes. É a sede do Instituto Butantan. E foi lá que ele nasceu, onde tem um clássico derby campineiro, né? Pois é, ele começou na Rádio Educadora de Campinas, Educadora M de Campinas. Posteriormente, logo depois, foi para a Rádio Brasil de Campinas. Vamos falar aqui um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Luciano do Valle, nome completo: Luciano do Valle Queiroz. Nasceu em 4 de julho de 1947 e veio a óbito, veio a falecer em 19 de abril de 2014, na cidade de Uberlândia, quando estava indo transmitir a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians Paulista, no estádio Parque do Sabiá, que, por sinal, é o maior estádio do interior do Brasil, das cidades mais do interior do Brasil. Ele que fez história, ele participou de 9 Copas do Mundo, de diversas Olimpíadas, Jogos de Inverno. Ele faleceu aos 66 anos, já bem próximo de realizar um grande sonho, de narrar a Copa do seu país, né? Foi o ano da Copa do Brasil, né? Copa do Mundo no Brasil. Ele era locutor esportivo, radialista, empresário, apresentador de televisão, promotor esportivo. Os principais trabalhos dele é na Rede Globo de televisão, onde ele narrou 3 Copas do Mundo, chegou a apresentar o Globo Esporte por pouquíssimos dias e chamou Léo Batista. Léo, fica você que eu gosto de estar no estádio, junto ao público, né? Ele promoveu muitos atletas, muitos mesmo.
principalmente no vôlei, no basquete, futebol americano. Vamos lá. As emissoras que ele trabalhou foi a Rede Globo Televisão, a Rede Bandeirantes, Rede Record. Na Rede Record teve 2 passagens da Bandeirantes também. Ele promoveu muito basquete, sendo que ele promoveu bastante a Paula e Hortência, que era tido Med e Paula, de tamanha qualidade que elas tinham. E também promoveu futebol americano, automobilismo, na década de 90, 80 e 90. Em 1985, ele começou a transmitir a Fórmula Indy no Brasil. Ele, que é filho do comerciante Rubens do Vale e da professora Teresa de Jesus Lemos do Vale. A sua carreira profissional começou aos 16 anos, em um teste que ele foi fazer numa emissora lá em Campinas, que eu já havia falado. Ele que começou fazendo locução comercial aos 15 anos. Mas quando ele chegou na emissora para fazer um teste, o técnico de som gostou dele de primeira. Pediu para ele fazer o teste. Em vez de ele fazer 1, 2, 3 testando, que é o que normalmente nós fazemos, né, para começar as nossas programações, fazer teste de microfone, de som. Não, ele automaticamente começou narrando, ele começou contando a história e vai. O técnico gostou e o dono da emissora estava lá e gostou também da sua desenvoltura. No mesmo dia, ele estreou aos 16 anos na Rádio Brasil de Campinas. Ele que narrou grandes gols e foi técnico de futebol também. Vou falar um pouco à frente sobre isso. Vamos lá. 4 anos depois, em 1967, convidado pelo locutor esportivo Pedro Luiz, mudou-se para a Rádio Gazeta de São Paulo e, posteriormente, em 1968, foi para a Rádio Nacional. A Rádio Nacional, que depois viria a ser a Rádio Globo São Paulo, extinta Globo São Paulo. Ele narrava lá diversas modalidades, como basquete, vôlei e corridas. A primeira participação dele em Copas do Mundo foi a Copa do Mundo do México em 1970, aos 23 anos. Ele já estava cobrindo a Copa do Mundo e a grande conquista do Tri Mundial. Pronto, nesse mesmo ano, 1970, ele estreia na Rede Globo de Televisão. A primeira participação dele foi numa Copa de Basquete do estado de São Paulo, de basquete masculino. Ele também apresentou, por um breve período, 2 minutos com João Saldanha durante algum tempo, não por muito tempo, enquanto o João Saldanha voltava. Ele também participou dos Jogos Pan-Americanos de Cali, 1971. Vamos lá, os Jogos Olímpicos 72, 76 e 80. Ele narrou 3 Copas do Mundo na Globo, 1974, 78, 1982. Logo depois da saída do Geraldo José de Almeida, ele tornou-se o principal locutor da Globo com a saída do Geraldo José de Almeida. Em 1974, ele narrou várias provas de Fórmula 1, entre elas a prova que o MC Fittipaldi foi bicampeão da Fórmula 1. Narrou também. Muito obrigado, gente, pela audiência de todos vocês.
Aqui nós terminamos de apresentar a primeira parte do vídeo da história do grandioso Luciano do Vale, que ouvimos ao fundo aí fazendo suas belíssimas narrações. Aqui, se eu não me engano, são o jogo da seleção brasileira de novos, né? Seleção brasileira de novos. Aqui o jogo da Marta, ó, o jogo da Marta. Deixar aqui vocês com um restante de emoção que o Luciano sempre transmitiu com essa voz. Olha, Luiz Fabiano. Brasil coloca na Aqui, roda o time americano, 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. Amar! Essa é a emoção do Luciano do Vale quando estava transmitindo. Ele simplesmente se transportava para dentro do jogo. Ele vivia de alma. E aqui é um jogo Brasil e Estados Unidos do futebol feminino. Aí, ó. Que voz forte, ó. E obrigado, gente. Obrigado mesmo. De todo o coração mesmo pela audiência de vocês.